Thaís, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigada, bom dia a todos. Os daí de casa também, bom dia! Nós aqui no Manhãs da TV temos convidados que falam de projetos tão interessantes e eu estive a pesquisar um bocadinho, não é verdade, sobre a Thaís, não é verdade, e eu achei que temos aqui muita coisa para falar, mas antes nós gostamos de dar a conhecer um bocadinho a história da pessoa, não é verdade, porque a Thaís hoje está em Portugal, mas também teve uma vida bastante preenchida no Brasil, hoje tem outros projetos aqui em Portugal também são fantásticos, mas a gente gosta de sempre começar pelo início. Então, como é que foi primeiro esta transição de vir do Brasil para Portugal? Foi um choque muito grande? Alguma vez pensou em sair do Brasil e estar aqui com projetos em Portugal? Olha, isso aconteceu, a primeira vez que eu vim a Portugal foi em 2000. Já 2000? tem 20 anos. E desde então eu não larguei mais Portugal. Mas veio de férias? Eu vim para abrir uma escola de televisão e cinema. Foi a primeira escola de televisão de Portugal. E formei vários atores portugueses, várias pessoas passaram por mim, Inês Castelo Branco, Margarida Villanova, Ricardo Pereira, muita gente fez aula comigo. E eu fiquei aqui durante 7 anos. Aí teve o 11 de setembro, aquela coisa toda, o mundo parou e eu voltei para o Brasil. Fiquei no Brasil um período e fiquei nesse período sempre indo e vindo, porque meu marido é português, eu tenho uma filha portuguesa, então eu tenho um laço muito grande aqui. Então, o ir e vir sempre foi presente. Okay. E há 4 anos eu realmente decidi voltar de vez para Portugal e fincar os pés aqui. E já se habituou ao frio? Olha, eu sou muito friorenta, mas em relação à Europa, Portugal é até bom, né? Não, é verdade, é verdade. Se forem para a França ou para a Holanda, mas eu tenho amigos meus que são brasileiros, por exemplo, de São Paulo, minha mulher é de São Paulo, por exemplo, e tenho amigos que são do Ribeirão Preto e se uma pessoa espirra, eles já ficam constipados quase. É uma ilustração um bocado exagerada, mas eles falam do clima e mesmo da comida, da água, mas... Foi difícil ao início? Olha, eu nunca achei muito difícil, porque eu sempre me senti muito acolhida. O português é muito carinhoso com os atores brasileiros. Sentiu isso? Sempre senti muito acolhida, sempre, sempre. E até hoje ainda sou. E até hoje, quando no dia a dia, num supermercado, numa hora que as pessoas falam, você não é aquela atriz? Ai, eu gosto tanto. Quer dizer, é um carinho que tem, né? E como eu vim para ensinar, então eu vim para dar. Eu acho que eu não causei nenhum mal-estar, tipo, do migrante que chega, vai tomar o lugar do português, entendeu? Não, eu vim trazer conhecimento, eu vim trazer o know-how das novelas brasileiras. Então, eu sempre fui, assim, muito acolhida e respeitada aqui em Portugal. Gosto muito, tenho grandes amigos, aliás, amigos que eu digo que são amigos para valer, porque o português, quando é amigo, ele é mais fechado. Mas quando é amigo para a vida inteira. Tenho vários amigos que eu sei que eu posso contar para a minha vida inteira. E gosto muito de Portugal, mas também amo o Brasil. Então, Claro. Por isso que eu fiquei indo e vindo. Agora, há 4 anos, eu realmente resolvi vir para cá, mais por conta da minha filha. Ok. Mas aproveita e tem o melhor dos dois mundos, não é verdade? Quando faz as viagens, sempre consegue regressar e ter aquelas comidas típicas, não é verdade? Toda a gente fala acerca disso, faz toda a falta. Mas ficamos muito contentes que tenha sido bem recebida e claro, você tem bastante conhecimento sobre esta área de representação, não é verdade? Televisão, cinema e claro, todos nós gostamos de aprender com quem já tem essa experiência e com quem sabe. Para quem se calhar nunca ouviu falar aqui em Portugal, numas gerações mais novas da Thaís, não é verdade? Já fez bastantes trabalhos interessantes e até, se não me engano, como mencionou, está num horário nobre, né? Recentemente está a passar na Globo. Passou na Globo agora há pouco tempo, no final do ano passado, no horário nobre, a novela Fina Estampa. Fina Estampa. Uma novela que eu acho que foi muito bem escolhida para a época, porque é uma novela alegre, engraçada e que tem uma informação positiva. Então, todo mundo trancado dentro de casa, sufocado com essa loucura dessa pandemia, era necessário trazer uma novela que não fosse falando tanto de dor, de maldade, né? Porque hoje em dia, cada vez mais eu vejo isso. Eu sinto falta das novelas dessa trama mais engraçada, mais leve, mais positiva, mais, sabe, levando as pessoas para um lado bom, não só
enaltando a maldade, porque é o que Sim, acontece hoje em dia. Então já tem tanta maldade na vida, a gente para em casa, ainda vai ver maldade na televisão, é muito ruim. E as novelas ultimamente abordam muito isso, não é? As Não, novelas mais muito recentes. chato isso, eu acho muito chato. Eu acho que assim, é ok que dá ação, que movimenta, mas tem que ter uma medida, né? A mocinha tem que ser mocinha, a gente tem que acreditar que o bem existe, a gente tem que acreditar que as pessoas possam ser boas, senão a gente perde a esperança no ser humano. E eu acho que é um dos fatores principais da arte é dar informação, dar alento e dar esperança. E a gente viu bem isso durante essa pandemia. Se não fosse a arte, a gente estava louco. Sim. O que seria da gente trancada em casa se não tivesse um filme, se não tivesse uma série, se não tivesse um livro, se não tivesse uma música para a gente aliviar, né? Então a arte é muito importante, mas eu acho que esse papel positivo da arte ele tem que ser voltar a estar mais em tona, sabe? Mais à tona. Eu acho que ele tem que voltar a estar mais à tona, estar mais em cima, porque a gente acaba vendo só muita maldade, muita coisa mais, porque é mais fácil de fazer ação, é mais fácil de gerar conflito quando a gente tem uma coisa ruim acontecendo, um passando para outros, as tramas todas são movimentadas pelo conflito. A gente diz que sem conflito não existe dramaturgia, é necessário o conflito, mas tem que ter uma medida, né? Sim, sim. Então, eu achei essa novela Fina Estampa muito positiva para esse momento, porque tem a grande heroína que foi feita pela Lilian Cabral, ganhava na loteria, era o Pereirão, ela era uma pessoa que consertava canos, encanadora hidráulica, e de repente ganha na loteria e ela não muda a essência, ela continua uma pessoa boa, uma pessoa que cuida da família, que dá valor à família. Então isso é muito interessante, a gente mostrar que mesmo com o poder, mesmo que com o dinheiro, as pessoas conseguem ainda manter a sua boa índole. E a outra é que tinha muito humor. Então foi muito divertido ver essa novela de novo. E eu me diverti imenso com a Eva Vilma. Nossa, como a gente ria, porque a Eva foi assim, a primeira novela que eu fiz na TV Globo foi Elas por Elas. Elas por Elas. E eu era filha da Eva Vilma. Aí depois de anos, a gente de novo voltou a contracenar e fazer uma dupla, né, de trambiqueiras que faziam tudo, mas umas trambiqueiras que queriam mais era uma comidinha, o que elas queriam era um caviar, elas queriam só um vinhozinho, não queriam muita maldade, elas queriam ter um pouco de prazer na vida, era engraçado. Mas uma das coisas muito interessantes que as novelas brasileiras tinham antigamente é que traziam exatamente essa essência. Ou seja, elas acabavam por trazer um pouco de alegria, e traziam alegria para quem as via, porque não era uma maldade, como a gente vê nas novelas agora, não é? Não era uma maldade, como disse há pouco, era uma maldade genuína, era uma coisa, não era para prejudicar o outro, para ofender, para maltratar, não é? E isso acabava por a gente achar graça e levar as coisas um pouco na brincadeira e trazer alegria para todos nós, não é? E muitas pessoas talvez se identificavam também com a personagem, sim, não é? Sim, mas eram coisas muito leves, é aquilo que a Thaís disse há pouco, não era tão carregado de drama, não era tão exagerado nas partes más da vida, não é? E isso é essencial, porque quando nós, exatamente com a pandemia, ou mesmo sem pandemia, estamos sempre a ver coisas que mostram a maldade e aquilo que existe, é isso que a gente vai ouvir, é isso que vai sair de nós, acabamos por adotar até e estar sempre a pensar naquelas coisas, não é? E as novelas brasileiras, porque na altura não se fazia muitas novelas portuguesas, mas as novelas brasileiras tinham essa particularidade e era uma coisa que nos animava imenso. Eu via as novelas todas, aquilo para mim era espetacular e eu gostava imenso e via muitas vezes. E gostei imenso de ver, e isso foi uma das coisas que me deixou bastante feliz de ver, é exatamente a forma como vocês traziam a alegria e a forma de dar a volta por cima no meio daquelas situações. Essa da Fina Estampa, a história é espetacular. Ela não muda a personagem, ela mantém-se ali, e é exatamente mostrar que a gente não tem que se focar só nas coisas negativas, não é? Não temos que nos focar só na maldade. E nós sempre gostámos muito dos atores brasileiros, sempre foram muito acarinhados por nós, não é? Sim. E é muito... Portugal tem muitas novelas brasileiras. Sim, as pessoas gostam muito. Porque as pessoas gostam muito. Mas hoje em dia já existe uma grande produção de novelas portuguesas Já, boas, né? Que, assim, a Maria João Costa já levou a estatueta, né? Uhum. E a gente vê isso, que o nível das novelas portuguesas está altíssimo. Mas eu acho que eu estou falando não só em relação à novela portuguesa ou novela brasileira, eu estou falando em relação à dramaturgia mesmo, à teledramaturgia, a dramaturgia do teatro, a dramaturgia do cinema, que eu acho que cada vez mais nós necessitamos de ter alívio.
Eu acho que é... E manter o ser humano com fé, com esperança, sabe? Eu acho que é tão importante a gente dar essa luz para as pessoas, porque se está tudo tão, é a corrupção, é um passando por cima do outro, existe, sempre existiu a vida inteira, mas a gente tem que ainda acreditar que a gente consegue lidar com boas pessoas, que a gente consegue ainda fazer o bem, que a gente consegue ainda estar num mundo que dá para que a gente acreditar que a gente possa salvar esse planeta, né? Porque hoje, por exemplo, eu vi um post de uma pessoa falando, olha, as baleias estão conseguindo reproduzir porque as mães estão conseguindo sair para pegar alimento para os filhos, porque elas não saíam, porque era tanto barulho no mar que as baleias pequenas morriam. Elas não conseguiam voltar. Quer dizer, tudo tem um lado positivo na vida, né? Eu acho que essa pandemia foi muito ruim, mas de alguma forma a gente recebeu um alerta que a gente tem que tomar conta mesmo do nosso planeta e que a gente tem que ter um pouco mais de esperança no ser humano e que a gente precisa modificar. Nós precisamos modificar e o movimento tem que começar de cada um. Não tem que ficar cobrando do político, não tem que ficar cobrando do outro. O movimento tem que começar de cada um. Sim, no Instagram tem tem uma página que a minha mulher segue, que é Razões para Acreditar, e mostra assim pequenos gestos que a Thaís falou e realmente fazem toda a diferença. Sim. Em relação a quando veio para cá em 2000 para abrir a escola, ensinar atores portugueses e brasileiros é diferente. As culturas são diferentes. Sentiu essa diferença? O ator, na realidade, é ator. Quem é artista, quem é ator é ator. O ator é ator porque ele fala e ele domina a palavra e a emoção. Ele traz o que está sentindo através da palavra e da voz e da sua emoção. A técnica de televisão e cinema é completamente diferente de teatro. Então, foi uma técnica que os brasileiros desenvolveram. E eu tenho, assim, o orgulho de dizer que tem uma metodologia, porque eu dou aula há 30 anos. Então, eu tenho uma metodologia que eu ensino exatamente como lidar com a câmera. Então, o que você vai fazer independe da língua, né? Você precisa dominar a sua língua se você vai trabalhar em Portugal, ou se você vai trabalhar nos Estados Unidos, ou se você vai trabalhar em Londres, ou se você vai trabalhar no Brasil. Tanto é que Ricardo Pereira, hoje em dia, não tem acento. Ele fez todo um trabalho para tirar o sotaque. Ele não tem mais acento. Ele faz personagem português, ele faz personagem brasileiro como se fosse um brasileiro. Então, o ator é ator porque ele fala e que ele domina a sua língua ou a língua do país onde ele está representando ou do personagem que ele representa. Mas a forma de lidar com a câmera, a forma de lidar, as técnicas são as mesmas. Engraçado. Em qualquer lugar. Mas tem aqui, na sua história é muito interessante, porque lá está, foi atriz, na verdade, diretora, produtora, agora é professora, na verdade, tem a oportunidade de ensinar o que também durante a sua vida toda aprendeu. Até teve a oportunidade de frequentar a escola do Wolf Maia, não é verdade? O Wolf Maia é meu tio. Ah, é seu tio? É, irmão da minha mãe. Puxa, então, essa eu não sabia. O que acontece? Eu cresci com ele, né? Ele foi uma das pessoas que mais me deu força na minha carreira. E ele começou a dar aula, na realidade, numa escola que eu e a minha mãe abrimos, que chamava CETA, Centro de Terapias e Artes. Porque minha mãe era professora de yoga. Então, ela sempre teve academias, e aí a gente começou um projeto no Rio de Janeiro, no Leblon, e o Wolf começou a dar aula ali. Aí ele começou a ter vontade de fazer aquilo, e foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando, e fez uma escola. E, na realidade, nós tínhamos um projeto juntos para fazer uma escola no Brasil. E a gente ia para um espaço na Barra, num shopping center enorme. Quando eu viajei para Portugal para fazer um curso, que eu vim aqui para passar 15 dias e acabei ficando um mês, porque fiquei dando aula sem parar de manhã, de tarde, de noite, um monte de gente querendo fazer aula. Por isso que eu vim, né? As pessoas me pediram, você precisa vir para cá. Eu falei, gente, então eu vou porque voltei para o Brasil, cheguei lá, perdemos o espaço. Aí o nosso projeto de escola foi para a gaveta. Eu falei, não, Portugal está me chamando, o projeto está feito, eu vou para Portugal, vou fazer a minha escola. Aí eu fui, né, vim, na realidade eu não fui, eu vim, fiz a escola, 2 anos depois o Wolf fez a escola em São Paulo. E todo ano, quando eu vou ao Brasil, eu continuo dando aula na escola dele, nós somos amigos, parceiros, além de família, nos damos muito bem. Toda vez que eu vou ao Brasil, eu acabo formando professores para ele. E a gente tem essa parceria, né, uma parceria de vida. Eu aprendi muito com ele, desenvolvi toda uma metodologia. Depois, cada um vai também mantendo o seu conhecimento, o seu aprendizado e mostrando e fazendo com que aquilo fique mais fácil para as outras pessoas. Então, até a coisa da yoga, da respiração da minha mãe me ajudou muito para criar essa metodologia, porque a respiração é fundamental para o ator.
O ator, através da respiração, ele dá pausa, ele traz a atenção, ele dá ritmo, ele dá intenção, ele dá tom e ele controla a emoção.